Pai Celeste, te agradecemos por nos reunir aqui. À medida que vamos continuar a olhar esses assuntos, pedimos que o Espírito Santo abra nossa mente, nos dê sabedoria, também nos guie em toda a verdade ao considerarmos todas essas coisas. Esteja conosco, é o que peço em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um documento que eu quero compartilhar com vocês. São algumas ideias sobre a apostasia alfa em Israel moderna, que é esse marco aqui. É conhecida como apostasia alfa, fomos avisados, tem a ver com John Kellogg. E eu tenho aqui para considerarmos, no início aqui desse documento, alguns comentários de um artigo que foi enviado a mim não muito tempo atrás, onde Roger Cohn, ele fala sobre algumas características da apostasia alfa, e eu não tinha nem ideia que isso existia, né, naquela época. Eu gostaria que olhássemos e entendêssemos o que quer dizer essa apostasia, não só nesse movimento, né, essa apostasia que aconteceu nesse movimento há uns 2 anos atrás, mas também na corporação inteira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu acho que todos nós concordamos que somos representados por Ezequiel na Bíblia, e Ezequiel foi dito a ele para deitar de um lado num tempo e do outro lado num outro tempo, construir uma réplica de Jerusalém, colocar um cerco ao redor, comer pão impuro, porque ele foi tipificado com tudo que iria acontecer na corporação, no todo da corporação da igreja. Então, tem muitas coisas para ser estudadas dessa experiência. Mas podemos ver as características da Omega nesse movimento e também na corporação da igreja, né, na igreja como um todo. Ou seja, o que aconteceu conosco desde 2018 e mesmo antes, né? Eu espero que a gente consiga ver através desse documento. Então, esse é um artigo, vocês podem ir nesse site e pegar todo o artigo para ler, né? Então, vamos ver aqui, vamos iniciar. A alfa, quem? Ellen White incisivamente caracteriza esses líderes como homens com línguas maliciosas e mentes perspicazes, aguçadas por longa prática em fugir da verdade, continuamente trabalhando para trazer confusão e executar planos instigados pelo inimigo. Muito claro que esses homens que são usados por Satanás são homens inteligentes. A Bíblia diz que eles têm mentes perspicazes, aguçadas por longa prática em fugir da verdade. Então, homens inteligentes. E nós sabemos, em relação a John Kellogg, ele era do campo um médico, né? Então, ele tinha uma boa educação. E ele era uma pessoa muito inteligente. Também era um líder. Aqui uma outra característica. Anti-Ellen White. De preocupação ainda maior, no entanto, era o fato de que a liderança da Alfa, agora está falando sobre a Alfa lá nos anos de 1900 alguma coisa. Então, a preocupação, no entanto, era o fato de que a liderança da Alfa em geral e o Dr. Kellogg em particular frequentemente ignoravam o conselho de Ellen White, negligenciando a implementação de suas instruções escritas do Senhor ou realmente trabalhando contra elas. O que ele está dizendo aqui? O que foi o principal que o John Kellogg estava fazendo aqui?
Ele estava trabalhando contra o espírito de profecia. Espírito de profecia diz não faça, ele diz faz. Ele estava indo contra Ellen White e seus escritos. Então, essa é a preocupação maior que o autor está colocando aqui. Próximo ponto, a coerção autoritária. Dr. Kellogg não toleraria nenhuma interferência em suas ideias ou planos. Ele se cercou de homens, sim. Alguns de seus conselheiros eram até homens sob a repreensão de Deus. De que isso lembra vocês? Você tem ao seu redor homens que sempre dizem sim, de repreensão de Deus, porque você não quer que ninguém desafie suas ideias, lhe contradiga. Então, você não quer contradição. Então, você escolhe os homens do escalão mais baixo para que concorde com você em tudo. Então, de quem que vocês lembram? Então, de quem? Primeiro Reis, Jeroboão. Ele foi lá escolher os sacerdotes do escalão mais baixo. Não eram filhos de Levi. Então, é exatamente o que Kellogg fez. Próximo ponto. Espírito subversivo, espírito revolucionário. Nós temos visto isso. Que espírito é esse? Esse é o mesmo espírito que estava na França, na Revolução. É um espírito revolucionário. O mesmo espírito que nós vimos na União Soviética. Esse é o espírito do dragão. Nós temos visto a mesma voz falando hoje, que é a voz da serpente, do dragão, que tem um espírito revolucionário. Qual foi a primeira revolução? Lúcifer, ele foi o primeiro, né? Ele tentou tirar o governo de Deus no céu. Ele era um revolucionário. Ele tinha o mesmo espírito de revolução. Então, Ellen White atacou sem rodeios a desonestidade básica dos homens do Alfa que estavam trabalhando de maneira dissimulada e poderosa para derrubar o fundamento de nossa fé. Nós temos visto isso acontecer recentemente. Uma liderança revolucionária, promovendo valores que a gente vê no mundo hoje, tentando atacar cada fundamento de nossa fé. Quais são os nossos fundamentos? Nós temos 12 fundamentos nesses quadros proféticos aí. Mas podemos falar sobre um fundamento principal nesse movimento, que é Daniel 11, 40 a 45. E está sendo atacado? Sim. 11 de setembro. 7 tempos está sendo atacado. A mensagem da saúde. A autoridade do espírito de profecia está sendo atacada. A Bíblia. E você pode continuar. Próximo ponto. Agora, isso é fascinante, porque eu não sabia que existia essa ênfase naquela época, na época de Kellogg. Olhem o próximo. Excesso de ênfase no bem-estar social. Parece como o socialismo, né? Vamos ler. Justiça social, homofobia, os direitos dos negros, feminismo. A gente pode falar por muitas coisas aqui. Isso é fascinante, porque muitas pessoas estão tão preocupadas com seus direitos. Eu tenho esse direito, eu mereço ter esse direito, mas essas pessoas prestam muito pouca atenção a...
como que você diz, aos seus deveres. Então, você tem direitos, mas você tem obrigações, deveres, responsabilidades. Como cristãos, você deveria se preocupar mais sobre suas responsabilidades do que seus direitos, porque cada cristão nasce como um missionário e você deve ser um servo para o seu semelhante. Então, em vez de passar tempo pensando nos seus direitos, vamos pensar nas nossas responsabilidades. Sim, você tem um comentário. Então, a pessoa diz, se você se preocupa com o que você obtém, se você obtém livremente do governo, isso é tirado de uma outra pessoa, porque eles tiram de alguma outra pessoa para dar para você. Então, acaba não sendo mais sendo seus direitos, você acaba pisando nos direitos de outra pessoa. Esse foi o comentário de alguém da audiência. Então, tem um livro onde Ellen White escreve sobre esse bem-estar social. Como chama esse livro em inglês? Em português é beneficência social. Então, eu não lembro o título exato em inglês. Mas, de qualquer forma, esse livro é uma compilação de diferentes partes de seus escritos, onde ela fala sobre nossas responsabilidades com os pobres, com as viúvas, com a minoria, né? Com as minorias. A gente tem escutado muito sobre essa palavra, né, na mídia, né, com as minorias. Nós temos responsabilidades com as minorias. Estamos fazendo o nosso trabalho ou estamos preocupados com os nossos direitos? Então, parece que as coisas estão viradas de cabeça para baixo, né? Então, o próximo. Então, vamos ler isso primeiro. Excesso de ênfase no bem-estar social. A cauda não deve abanar o cão. O Ministério Adventista do Sétimo Dia não deve degenerar em simplesmente uma pálida imitação de algo conhecido há algumas décadas como o Evangelho social. O Alfa tornaria essa ênfase no trabalho de bem-estar social o principal impulso da igreja. Então, foi dito que o Alfa faria o evangelho social, o trabalho de bem-estar social, o principal impulso da igreja. Isso parece como uma verdade presente, né? Então, me parece que é o que aconteceu com o movimento nos últimos meses, onde o foco principal, ele mudou de um movimento religioso para um movimento social. Então é muito triste. Mas está ali, está na apostasia alfa, uma das características. Próximo ponto. Características gerais da teologia alfa. Ellen White falou das verdades posicionadas no Alfa amplamente como um sistema de filosofia intelectual, teorias espiritualistas, falácias insidiosas, falsa ciência, filosofia especiosa e interpretações fantasiosas e espiritualistas das Escrituras, interpretações que solapam os fundamentos de nossa fé. Essas eram doutrinas que negam a experiência passada do povo de Deus. Temos nós visto isso? É uma maneira espiritualista de entender as Escrituras. Essa ciência falsa. Então, isso tem a ver com o estômago, tem a ver com o que você come, é o que o diabo está alimentando esse povo. Por isso que o diabo faz com que você aceite essas questões errôneas, abrindo então uma cratera na parede, né? E dando chance para que o inimigo entre, né?
Então nós podemos ver então essa mesma teologia na apostasia alfa. O próximo ponto, ênfase na ética humanística. Uma faceta principal do alfa era sua confiança em um sistema de ética humanística divorciado do poder de Deus. Humanismo, direitos humanos, feminismo, todos esses ismos. A gente pode pensar como que nós temos visto essa manifestação hoje no nosso tempo. Próximo ponto. O que acontece com o ômega? Com base na evidência do alfa, muito provavelmente. Veja que ele está escrevendo isso em 1980. Ele diz o seguinte, que muito provavelmente o ômega envolverá um repúdio a Ellen White como uma autêntica, legítima e inspirada profetisa do Senhor, cuja mensagem é autorizada para os cristãos adventistas do sétimo dia hoje. Por isso que eu chamei essa apresentação de o pilar central da apostasia ômega. Qual é o central, o pilar central? É uma rejeição da palavra de Deus e o espírito de profecia. Aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O dragão foi fazer guerra com o remanescente da sua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Tem duas características principais que identifica o remanescente: a lei, que é a palavra de Deus, e o testemunho, que é o espírito de profecia. A apostasia alfa, o objetivo principal dela era rejeitar, destruir esse testemunho, repudiar os escritos de Ellen White como inspirados, autênticos. Será que isso não é exatamente o que nós estamos vendo hoje? Atenuar o espírito de profecia, dizendo, não se aplica muito para nós hoje, era para uma outra dispensação, realmente não se encaixa aqui, não é para o nosso tempo. Então, se isso é o que a gente vê em Baal Peor, aqui, nós estamos vendo que Balaão, ele faz uma armadilha para que as pessoas quebrem a palavra de Deus, que era o pilar central daquela apostasia. Aqui, John Kellogg, a mesma coisa. O pilar central era rejeitar, daquela apostasia, rejeitar a palavra de Deus. E a apostasia ômega é a mesma. A rejeição dos escritos de Ellen White como o pilar central. E quando você vai para o pilar, o espírito de profecia diz, não faça, e você diz, sim, eu faço. Isso é um ídolo, idolatria. Você sabe qual que é a forma mais alta de idolatria? É adoração própria. E a gente pode ter filosofias, é o que o espírito de profecia diz. Então, quando você diz, eu faço, não faço, e você diz, eu faço, isso é um ídolo para você. Então, esse é o pilar central, rejeitar o espírito de profecia. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que destruir o pilar central, temos que colocar uma rachadura ali e destruir isso, e restaurar o poder do espírito de profecia, a autoridade do espírito de profecia. Esse é o trabalho que precisa ser feito. Precisamos voltar e restaurar. Então, o que acontece? Se você faz essa restauração e quebra esse ídolo, você não diz, eu faço. Você quebra tudo.
E o que acontece com tudo isso aqui em cima? Todas essas datas, né, que foram previstas, tudo isso cai por terra. Desde 2014, todas essas premissas de uma nova liderança que chegou, tudo isso acaba caindo. Eu posso dizer para vocês, eu tenho testemunhos que eu posso compartilhar com vocês, especialmente no Brasil, porque eu estou sempre lidando com as pessoas lá. Nós tínhamos pessoas que estavam concordando com essas ideias, e quando nós começamos a quebrar esse pilar, o que começou a acontecer? Deus começou a abençoar, as pessoas começaram a voltar para a plataforma e a verdade começou a ser restaurada. Então, ainda temos muito que progredir, mas o controle, ele acabou sendo, a influência acabou sendo retomada nas pessoas, né? Uma influência numa área grande lá. E as pessoas, elas chegaram à conclusão que elas foram longe demais. Algumas pessoas voltaram ao mundo, tatuagens, joias, enfim, muito triste. Outras pensaram, não, para aí um pouquinho, deixa eu voltar um pouco atrás, parar de ver, né, os vídeos e voltar à Bíblia e o Espírito de Profecia. E Deus tem aberto os seus olhos. Não, tem poucas pessoas que estão dando apoio à escola no Brasil. Se essas pessoas abrirem os olhos, a apostasia vai acabar. Nós temos que quebrar esse pilar, não tem outra maneira. Próximo. Uma voz de alerta. Isso vem do Espírito de Profecia, essas citações. Nos jornais diários de várias cidades, têm aparecido artigos que representam que há uma contenda entre o Dr. Kellogg e a Sra. White quanto a qual deles será o líder do povo adventista. Então, existia uma luta entre a liderança, que nem Corão e Abirão, e nem Coré e Abirão. Então, a mesma coisa aconteceu com John Kellogg. E eles queriam tomar a liderança que tinha sido estabelecida, né? Será que a gente não tem visto isso na apostasia ômega, uma conspiração tentando tirar toda essa liderança? A liderança estava muito próximo, não é? De tirar recursos e tudo isso. E graças a Deus que não chegou a acontecer. Próximo ponto. Achei que esses erros certamente seriam percebidos e que não seria necessário dizer nada a respeito. Eu também até pensei, as pessoas vão ver isso. Até mesmo Ellen White, Deus disse a ela que não era nem para ler aquele livro, porque era muito perigoso. Então, se a profetisa foi dito a ela para não ler aquele livro, o que diremos, né, sobre nós? É um aviso para aqueles que gostam ainda de ficar escutando vez após vez. Eu falei à minha mãe outro dia, porque ela estava preocupada. Eu tenho que alcançar as pessoas, saber o que eles estão ensinando. Eu entendo, porque eu já fiz isso antes. Eu ouvi algumas coisas, né, do que eles estavam dizendo para tentar avisar as pessoas. Então, eu entendo o que ela está dizendo. Mas, ao mesmo tempo, eu disse para ela o seguinte: se você quer aprender sobre como identificar
nota de dólar, né, falsa, você não vai olhar o que é falso porque tem centenas, né, mas você vai estudar o verdadeiro. E isso se aplica aqui. Você vai estudar a Bíblia, o espírito de profecia, e você vai conseguir discernir o erro quando chegar. Então, isso se aplica aqui. Próximo ponto. No templo vivo, a escritura usada para substanciar a doutrina ali apresentada é escritura mal aplicada. Então, aqui vemos mais uma vez a aplicação errada, que nem o que aconteceu, né, na apostasia alfa, as escrituras mal aplicadas. Próximo ponto. Eles tornam sem efeito a verdade de origem celestial e roubam o povo de Deus de sua experiência passada, dando-lhes, em vez disso, uma falsa ciência. Acho que nem preciso comentar sobre isso. Fazer sem efeito a verdade, a Bíblia, o espírito de profecia, isso não é para nós, né? É para uma dispensação diferente, e roubando o povo de Deus sua experiência passada, ou seja, mudando os marcos, atenuando Daniel 11, 40 e 45, Apocalipse 17 e os 10 reis, o sexto reino, o oitavo, está sendo mudado tudo, sendo destruído, e essa é a nossa experiência passada. E você pode ir adiante, por exemplo, 11 de setembro, julgamento dos vivos, marcação de tempo, não existe lei dominical, e aí você continua. Próximo. Aquele homem afrouxou as madeiras que sustentam esta plataforma. Então agora não é mais uma plataforma firme. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma, né? Então, próxima, abandonando as doutrinas que permanecem como os pilares de nossa fé, já comentamos, envolvendo-se em um processo de reorganização. Temos que batizar as pessoas, porque no fechamento da porta da graça temos que estar nesse lado. Vamos reorganizar toda essa estrutura, e essa é uma característica da apostasia alfa também. Os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, deu à igreja remanescente seriam descartados. Nossa religião seria mudada. Então agora é um movimento social. Você lembra, existe uma ênfase exagerada, né, no bem-estar social. Os princípios fundamentais seriam considerados erros. Bom, o sábado, é claro, seria considerado levianamente, como também o Deus que o criou. Sua fundação seria construída na areia, e a tempestade e a tormenta varreriam a estrutura. Agora, eu espero que nós possamos ver que muito dessas características que nós estamos vendo aqui, foram repetidas aqui, em frente aos nossos olhos, próprios olhos. Então, nós podemos ver as mesmas características na corporação geral, né, da igreja. Mas para nós está tão claro, porque aconteceu nos últimos 12, 18 meses, então é acima, né, do que a gente consegue acreditar. E ela disse que a Ômega seria de uma natureza surpreendente, muito perigosa, e que se possivelmente enganaria os eleitos, né? Então, próximo, um iceberg, enfrentai-o, né? Ela diz. Então, foi dito a ela
enfrente o iceberg. Você foca e vai e bate na frente do iceberg. Vai sacudir todo o navio, mas você vai conseguir passar. Então, essa era a maneira. Aí ela diz o seguinte, nas mensagens escolhidas, primeira, 206, 1. Ouvir as palavras como uma voz que viesse de nosso comandante. Enfrentai-o. Sabia qual o meu dever e que não havia um momento a perder. Chegara o tempo para ação decidida. Eu devia, sem tardança, obedecer a ordem. Enfrentai-o. Que estão fazendo os servos de Deus para erguer a barreira de um assim, diz o Senhor, contra este mal? É do mesmo capítulo, né? Aqui está lidando com a apostasia ômega também. Então, o que é um assim, diz o Senhor? É uma proteção contra o mal. Se você obedece a Deus, você vai prosperar. Se você acredita nos profetas, então vai ser uma parede de proteção. Satanás e seus anjos estão fazendo todo o esforço para conseguir o domínio da mente. Então, quando eu falei hoje pela manhã sobre o estômago, isso está conectado com educação, com a Grécia, mas está conectado com sua mente. Quando foi dado a Ezequiel o livrinho, quando João foi dado o livrinho, e como esse livro no seu estômago vai estar doce, está conectado à mente. Estômago e a mente estão conectados. Então, Satanás, ele está controlando a mente para que os homens sejam manejados por mentiras e fábulas aprazíveis. Então, a minha mensagem para vós, ela diz: não mais consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade. Cada um tem de estar agora em guarda. Deus chama homens e mulheres a tomarem posição sob a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel. Nós temos que estar em guarda, como Neemias, com a espada numa mão e os instrumentos em outra mão. Temos que estar em guarda. Ideias brilhantes, cintilantes, muitas vezes relampejam de uma mente que se acha influenciada pelo grande enganador. Não quer dizer que porque é brilhante, é interessante, cintilante, que vem de Deus, porque aqui diz: ideias brilhantes, cintilantes, normalmente, seguidamente, são influenciadas, são influência de uma mente que se acha influenciada pelo inimigo. Os que escutam e aquecem ficarão encantados ou hipnotizados, né? Como ficou Eva pelas palavras da serpente. Peço aos que têm estado em ligação com essas tolhedoras influências que quebrem o jugo a que se tem longamente submetido e ergam-se como homens livres em Cristo. Coisa alguma, senão um esforço resoluto, romperá o fascínio que sobre eles está. Existe um fascínio e não é até o tempo em que você tem um esforço determinado para quebrar isso que você vai conseguir. Você tem que se libertar. Você tem que reorganizar seu cérebro. Você tem que quebrar esse fascínio para ser um homem livre em Cristo. Não vos enganeis. O ômega será de natureza mais assustadora. Tudo que eu estou lendo é sobre apostasia alfa, mas isso aí se encaixa perfeitamente com o ômega. Por isso que Ellen White diz: você tem que estudar o alfa,
porque o ômega vai ser similar, mas de uma natureza mais assustadora. A experiência, porque tenho passado em relação com esse assunto, quase me custou a vida. Não, isso é pesado. Então, quase me custou a vida, ela diz. Seguir-se-á o ômega e será recebido por aqueles que não estiverem dispostos a atender à advertência dada por Deus. Temos escutado, né, esse aviso, à lei e aos profetas e ao testemunho. Se não falarem de acordo com isso, é porque não existe luz neles. Então, eu quero fazer um fechamento lendo 2 sonhos que nós encontramos nos testemunhos. Não foi um sonho de Ellen White, foi um sonho de Logbor, mas eu quero ler esses sonhos e compartilhar alguns pensamentos com vocês ao fecharmos. O primeiro sonho, eu vou ler aqui. Sonhei que, juntamente com outros membros da igreja de Battle Creek, estávamos em um trem de passageiros. Os vagões eram baixos e eu mal podia ficar em pé em seu interior. Eram mal ventilados. Exalavam um odor, como se por meses não houvessem sido arejados. Então, ventilação era ruim. Não tinha vento, então vocês sabem que o vento é um símbolo do Espírito Santo. Eles não conseguiam respirar. Eles eram baixos, os vagões. A via férrea sobre que passavam era muito irregular. Então, era uma estrada irregular. E os vagões estremeciam fortemente. Então, existe uma sacudidura à medida que o trem ia nessa estrada difícil, fazendo com que algumas vezes nossa bagagem caísse e alguns passageiros fossem lançados para fora. Então, esse processo, ele é difícil, ele é doloroso, as pessoas estão perdendo a bagagem, estão perdendo pessoas. Tínhamos de ficar parando para reembarcar nossos passageiros e bagagem, ou consertar os ou seja, não estávamos fazendo progresso, esse processo estava demorando, tínhamos que parar para essas pessoas voltarem, a bagagem. Parecia-nos que depois de trabalhar por algum tempo, fazíamos pouco ou nenhum progresso. Éramos realmente um grupo de passageiros melancólicos. Bem, imediatamente chegamos a uma plataforma giratória, ou seja, um ponto, né, de chegada giratório, grande o suficiente para caber todo o trem. O irmão e a irmã White estavam ali de pé. Agora, a irmã White está lá. E quem é a irmã White? É o espírito de profecia. Ela está lá agora. Ela está lá na plataforma giratória. Foi restaurada. E vamos ver o que acontece. Enquanto eu descia do trem, disseram: tudo está errado neste trem. É preciso mudar de rumo. Ambos se apoderaram das manivelas que moviam o maquinismo que girava a plataforma e puxaram-nas com toda a força, Nunca pessoas trabalharam tão arduamente manobrando um vagão como eles nas manivelas da plataforma. Fiquei parado, observando até que vi o trem começar a girar. Foi quando exclamei: ele se move! E corri para ajudá-los. Estávamos tão absortos em realizar o trabalho de girar a plataforma que prestei pouquíssima atenção ao trem. Mesmo com o espírito de profecia, com a ajuda do espírito de profecia, foi difícil de realizar esse trabalho. Havendo concluído a tarefa, erguemos os olhos e eis que o trem inteiro se havia transformado. Então, eles estavam tão envolvidos em virar esse trem para a posição correta, porque estavam indo
na direção errada, que eles não tinham prestado atenção, e agora o trem inteiro tinha se transformado. Em lugar dos vagões baixos e mal ventilados em que havíamos viajado, havia carros espaçosos, altos e bem arejados, com janelas amplas e claras, todos decorados e arrumados da maneira mais esplêndida e de maior bom gosto. Isso me faz lembrar o sonho de Guilherme Miller, que aí as joias estavam mais brilhantes do que nunca, tudo estava organizado. Os trilhos eram nivelados, suaves e firmes. O trem estava lotado de passageiros. Isso é uma promessa, grande promessa, cujos semblantes eram alegres e felizes, porque eles sabiam que esse era o trem, né, correto. Porém, apresentando expressões de convicção e solenidade. Todos pareciam exprimir grande satisfação pela mudança, estavam felizes pela mudança que ocorrera, estavam felizes agora. E pela maior segurança na bem-sucedida transformação do trem. O casal White estava no trem e seu rosto brilhava com santa alegria. Eles estavam no trem. Quando o trem partiu, fiquei tão cheio de alegria que despertei com a impressão de que o sonho se referia à igreja de Battle Creek, à igreja, e aos assuntos pertinentes à causa da igreja. Ficou perfeitamente claro em minha mente o dever de ir a Battle Creek e prestar meus serviços à obra nesse lugar. Agora estou feliz de ter estado aqui para ver a bênção do Senhor acompanhando os árduos trabalhos do irmão e da irmã White para pôr as coisas em ordem. A irmã White é aquela que coloca as coisas em ordem. Então, há um outro sonho, naquele mesmo livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, da página 600 a 604. É sobre 3 poças de lama. E o sonho diz o seguinte: no sonho eu me achava em minha cidade natal, na encosta de uma extensa colina. Eu falava com muito fervor, dizendo: oh, que eu possa encontrar a fonte curadora. Agora, deixa eu pausar aqui um minuto. Uma fonte é o símbolo de uma mensagem. É uma fonte de água. Nós bebemos da fonte da água viva que vem do trono de Deus, ou nós podemos beber das cisternas quebradas de Babilônia, que é a água com lama. Então, existem muitas maneiras que nós podemos provar que essa fonte é um símbolo da mensagem. A Bíblia tem muitas testemunhas sobre isso. Nós não vamos falar sobre isso, porque o próprio sonho explica isso. Nós não precisamos entrar nesses detalhes. Vamos continuar, então. Então, um jovem belo e bem vestido se aproximou e disse amavelmente: eu o levarei à fonte. Ele foi à frente e eu tentei segui-lo. Subimos a encosta da colina, passando com muita dificuldade por 3 lugares úmidos e pantanosos, através dos quais fluíam pequenas correntes de água lamacenta. Então, aqui está a água lamacenta. Então, essas poças, elas tinham água, mas com lama. Então, o que quer dizer na Bíblia aquela argila, aquela lama, né? Aquele lodo, aquela argila suja? O que quer dizer isso? Olhando para a igreja, o barro é símbolo da igreja, mas a lama é uma argila impura, tem impurezas, então é algo que não é limpo. Então, a lama
é algo que não é, que é sujo, que faz com que a fonte seja impura. Então tinha água ali, mas era água lamacenta. Então, em toda apostasia, amigos, tem uma mistura entre verdade e erro, não é tudo falso. Satanás é mais inteligente do que isso, ele mistura a verdade. Por isso que é tão difícil, às vezes, para a gente discernir, porque tem a aparência da verdade, a aparência de santidade, ideias santas, mas tem lama suja. Então, essas poças lamacentas, elas representam essas ideias, esses ensinos falsos. Então, não havia meio de cruzá-las, a não ser caminhando. Feito isso, com a ajuda desse jovem, chegamos a um terreno sólido e bom, onde havia uma saliência e também uma grande fonte de água puríssima e borbulhante. Então, aqui está o contraste. Nós temos 3 poças de água suja e agora nós temos uma fonte com água clara e borbulhante. Um grande tonel fora posto ali, o qual era muito semelhante a uma tina de imersão do Instituto de Saúde de Battle Creek. Uma tubulação ligava a fonte a uma das extremidades da tina e a água estava transbordando pela outra. O sol brilhava, refletindo seus raios na água. Enquanto nos aproximávamos da fonte, o jovem nada disse, apenas olhava para mim e sorria com expressão de satisfação. Então fez um sinal com a mão rumo à fonte, como que a perguntar-lhe: você pensa que é uma fonte que cura tudo? Eu me pergunto, será que nós mesmos temos a fonte de cura em nossa vida? Então, uma multidão com o casal White à frente veio à nascente pelo lado oposto em que estávamos. Quem estava lá agora? O irmão White e a senhora White. Eles estavam lá. Assim como na visão do trem. Quando nós chegamos à fonte, eles estavam lá, novamente. Estavam lá, liderando. Eles pareciam alegres e bem dispostos. Todavia, santa solenidade parecia estampada em seu semblante. O irmão White havia melhorado muito de saúde. Estava animado e feliz, embora parecesse cansado, como se tivesse caminhado longa distância. A irmã White tinha em sua mão um grande copo, o qual mergulhava na fonte, bebia sua água e passava-a para os demais. O irmão White falava ao grupo, dizendo-lhe: agora vocês poderão ver os efeitos desta água. Então ele a bebeu e instantaneamente se sentiu revigorado. Assim fizeram todos os outros. Sua aparência mostrava vigor e força. Essa é uma esperança para mim. Quando eles passaram essas 3 lamas, essas 3 poças de água e chegaram à fonte de água curativa e beberam isso, eles puderam ver imediatamente o efeito daquela água. Desculpe, aqui. Enquanto o irmão White falava e tomava novos goles de água, colocava suas mãos nas bordas da tina e mergulhava 3 vezes. Interessante, 3 vezes. Cada vez que emergia, estava mais forte do que antes. Ele recebia poder cada vez que ele mergulhava.
e mantinha-se falando o tempo todo, exortando os demais a vir e banharem-se na fonte, como ele a chamava, e beber de sua corrente sanadora. Sua voz, bem como a da irmã White, pareciam melodiosas. Alegrei-me porque havia descoberto a fonte. A irmã White dirigiu-se a mim, ofertando-me um copo de água para beber, mas eu estava tão feliz que acordei antes de tomá-la. Que o Senhor me conceda beber a largos goles dessa água, pois creio que ela não é outra senão aquela de que Cristo falou que jorraria para a vida eterna. Então, isso é muito encorajador para mim. Nós temos que passar por essas 3 poças de lama. E essas 3 poças de lama, nesse contexto, eu diria que representam os ensinamentos turvos, ensinamentos lamacentos. E eu vou apontar 3. Mas a gente pode encontrar mais. Eu vou começar com dispensacionalismo, que é a primeira poça de lama. Isso nos leva para o próximo, que é marcação de tempo, a segunda poça de lama, e nos leva para a terceira, que é ensinos de parábola. São as 3 poças lamacentas. Que estão misturados, esses ensinamentos, com erro, né? Mistura da verdade com erro. E à medida, então, que nós passamos, nós achamos finalmente a fonte clara, pura de água, que vai nos reviver, fará nos reviver. E essa água curativa é um pouco de esperança para todos nós que passamos por essa experiência. Eu quero terminar lendo no livro de Números, capítulo 25, como foi a apostasia em Baal-peor. Como que foi destruída, como que Deus pôs um fim nessa apostasia. Vamos ler, então, o capítulo 25 de Números. Diz assim, vamos começar no verso 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Agora vamos voltar ao início. A cobiça, né, que é representada pela barriga. Essa é uma armadilha, né? É tudo sobre o que você come, a mensagem, né? Você está comendo o livro do mel, o livrinho, o maná escondido que tem gosto de mel, ou você está comendo uma dieta diferente? Tudo gira em torno do que você come. Por isso a barriga, que é um símbolo da educação grega, falsa educação, sabedoria mundana, assim por diante. E todas essas coisas que vimos manifestadas, não só aqui, mas aqui também, durante John Kellogg, e também agora aqui no nosso tempo. Então, aquele dardo passou. Então, notem no versículo 9. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Amém. Deus está esperando para que voltemos para Ele. Louvado seja Deus. Versículo 12. Portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo. Sacerdócio. Então, Finéias, ele está entrando em aliança com Deus e ele se torna sacerdote eterno, com sacerdócio eterno.
E o nome dele significa uma espada de dois gumes, que é o que está dizendo. Porque ele era zeloso por seu Deus e fez uma expiação pelos filhos de Israel. Então, eu espero que isso tenha sido suficiente para você refletir nos próximos dias. E meu apelo é muito simples. Vamos quebrar aquele altar. Vamos colocar isso de lado. Vamos voltar à Bíblia, Espírito de Profecia. Vamos voltar àquela fonte de vida. Vamos deixar as poças de lama de lado, porque as suas promessas se conectam a isso. E a promessa é que veremos as pessoas vindo a bordo daquele trem. Depois de vermos aquela mudança acontecer no trem, as pessoas ficarão felizes e satisfeitas, vão se juntar ao trem, que agora tem Ellen e James White a bordo. Então, o que significa virar, o trem virar? Virar do erro, afastar-se do erro. Arrependimento. Vamos orar. Obrigada, Senhor. Obrigado por suas promessas, que são realmente encorajadoras. Oramos para que você nos ajude a aprender da nossa experiência passada, porque você declarou o fim desde o princípio. E sabemos que não há nada de novo sob o sol. Você nos exige conhecer nosso passado, para que possamos entender a condição presente e o futuro que está vindo. Obrigado, Senhor, por ser um Deus que sofre por nós, nos ministra em nosso nome no santuário celestial. Obrigado, porque temos um sumo sacerdote até Cristo Jesus, intercedendo por nós enquanto falamos. Queremos confessar nossos pecados, nos arrepender, para que possamos ser usados em suas mãos, como esse dardo foi usado e como seus servos de antigamente eram usados para completar o seu trabalho. Acreditamos que estamos nas fronteiras da Nova Jerusalém, mas ainda há trabalho a ser feito. E oramos para que você nos alimente para esse trabalho, que nos capacite para isso. À medida que voltarmos, colocando nossos pés em solo sólido, nosso firme alicerce da Bíblia e o Espírito de Profecia. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.